Primeira situação, você já se encontrou na carreira? Você já sabe exatamente que carreira você quer seguir? Se você já sabe, coloca, ó, já sei a carreira. Se você já sabe, mas está em dúvida, também coloca, ó, eu sei, mas estou em dúvida entre algumas opções, tá? Ou então, se você não tem ideia nenhuma do que você quer fazer, tá? Coloca uma dessas 3 opções aí, para que a gente possa entender melhor como é que a gente vai poder ajudar vocês, tá? Vamos lá, deixa eu entender aqui. Ó, o Igor está dizendo que já sabe a área, que gostaria de seguir, que ótimo, que bom. Deixa eu ver quem mais. Ó, a Cheyenne disse que está com dúvida. Não, está sem dúvida, né? Tá. Rafael está em dúvida ainda. Beleza. Deixa eu ver quem mais. Ah, o Cauê falou que já sabe a área. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, já que vocês sabem, coloca aí para mim qual é a carreira. Só a carreira que vocês querem seguir. Coloca aí para mim, só a carreira. A carreira que vocês escolheram. Ó. Advogado, ó. Legal. Área de programação, empresa de TI, nutricionista, ó, Amazon Web Service, UCAS, tecnologia da informação. Tem mais? Vamos lá, pessoal. O cargo ainda não tem específico, mas gostaria de trabalhar em TI, área bancária, pô, estamos diversificados aí, bacana. Tem mais, gente? Vamos lá. Pesquisa, olha, Rafael quer trabalhar em pesquisa, mas coloca a pesquisa de que área, tá? Coloca aí a área para a gente saber. O Richard diz que gosta de muitas áreas relacionadas, mas precisa concatenar num propósito. Um propósito a gente vai falar muito sobre isso, mas tem uma noção que seria docência na área de tecnologia. Patrick, área de TI, olha que legal. Rafael, pesquisa e educação. Cara, show de bola, pessoal. Show de bola. Isso aí mostra bem o caminho que a gente vai tomar aqui, tá? No nosso encontro de hoje, tá? Primeiramente, queria me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Regis Lima. Alguns de vocês talvez me conheçam já, outros estão me vendo pela primeira vez, né? Eu tô muito à vontade para falar com vocês, porque eu também sou da área, me formei, né, no ensino médio também como técnico, né? Técnico, no meu caso, foi técnico em eletrônica, tá? Trabalhei com montagem de antenas, trabalhei na área de montando circuitos, né? Fiz um monte de coisa também nessa área de eletrônica, né? E depois eu fui fazer outros cursos, né, na minha vida, seguindo mais para a área de TI, né? E também seguindo o que eu realmente achava que me daria uma satisfação pessoal, que era a área de educação, né? Então, eu segui em paralelo as duas coisas, né? Hoje eu sou educador, mas trabalhei muitos anos na área de desenvolvimento de sistema, na área de tecnologia, né? Então, quando a gente conversar aqui, pessoal, apesar da minha área a formação ser na área de tecnologia, a gente vai conversar numa abrangência muito maior, tá? Porque, na verdade, hoje, né, com a evolução que está acontecendo nas empresas, a maioria das empresas, né, mesmo aquelas que não eram de tecnologia, vão acabar se transformando em empresas de tecnologia. Então, se você é um profissional hoje, né, que não pensa em trabalhar na área de tecnologia, você vai ter que dar uma repensada aí, tá? Porque, na verdade, as empresas estão passando mudando o foco delas, né? Estão, por necessidade mesmo, estão precisando mudar o ramo, muita coisa, se atualizar, né? Em muita coisa na área de tecnologia. A gente pode ver até essas empresas hoje, né, que passaram com a pandemia, né? Tiveram que fazer muita coisa,
se adaptar, né, à tecnologia para poder continuar tocando seus negócios, né? Então, nós vamos ter aí muito que falar e sempre pensando na tecnologia, tá? Porque a tecnologia realmente ela tá envolvida em tudo que a gente falar agora, a partir de agora, com o mercado de trabalho, tá ok? Então, quando vocês colocaram aí as carreiras de vocês, né, uma coisa que me veio aqui à mente e que eu vejo muito, né, quando eu sou da área de educação há muito tempo e trabalho na educação profissionalizante também há mais de 10 anos, né? E toda vez que um aluno vinha me perguntar sobre carreira, sobre mercado de trabalho, eu aconselhava eles, né, baseado naquilo que eles me falavam, sobre o que eles queriam ser, sobre aquilo que eles desejavam, né, para a vida deles e tudo mais. Só que o que a gente mais vê, né, é o aluno ou o profissional, quando começa a escolher uma carreira, ele falar exatamente não a carreira, mas na verdade ele fala, quando a gente pede para falar carreira, ele fala profissão, né? E são duas coisas bem diferentes, tá, pessoal? Então, o primeiro momento que nós vamos ter hoje para a gente começar esse encontro, né, é realmente saber diferenciar o que é carreira e o que é profissão, ok? Então, quando a gente fala em profissão, na verdade, profissão é tudo aquilo que a gente vai executar, são as atividades que a gente vai fazer, né? Depois que a gente se formar naquele curso que a gente escolheu. Então, quando você escolhe um curso, você escolheu uma profissão. E quando você escolheu uma profissão, você tem que saber as atividades daquela profissão, né? O que é que exatamente você vai executar quando acabar aquele curso, quando você estiver realmente formado naquela profissão que você escolheu, tá? E aí vem a confusão, porque se a profissão são as atividades, né, são as funções, o que é a carreira, né? A carreira, na realidade, não tem nada a ver com a função, não é funcional. A carreira é algo muito mais elevado, né? É um nível mais em que você levanta as suas expectativas, né? Então, quando você associa as suas expectativas de vida, né, os seus valores, né, aquilo que você realmente gosta de fazer, aquilo que te dá prazer, com as funções que você executa, né, e você tem uma congruência, e você consegue fazer as duas coisas de uma maneira congruente, né, você começa a traçar a sua carreira, tá? Então, carreira, na verdade, tem muito mais a ver com o lado das expectativas que você quer atingir, ok? Então, vamos dizer que você seja um profissional, né, que você que está querendo uma carreira, por exemplo, uma profissão na área de engenharia, né? Você quer ser um engenheiro, profissional da área de engenharia. Mas na área de engenharia, né, você pode seguir várias carreiras, né? Você pode seguir engenharia voltada, por exemplo, eu quero trabalhar na engenharia, mas eu quero trabalhar fazendo obras, fazendo pontes ou construindo casas para pessoas que estão sem moradia, né? Então, o seu lado, né, a sua carreira vai tender para o lado de pessoas mais carentes, né? Pessoas que precisam realmente de moradia. Quando você pensa na sua carreira para, por exemplo, abrir um negócio, você está levando a sua carreira para o lado do empreendedorismo. Tá? Então, a carreira, ela não é a profissão. Tá? Você pode ter uma profissão, mas dentro dessa profissão você seguir várias carreiras e você se identificar em cada uma delas. Tá? Você se sentir bem em cada uma delas. Então, quando você pensa, né, em carreira, você tem que pensar primeiro naquilo que realmente vai te motivar, naquilo que realmente vai te trazer, né, vontade de evoluir, né, de evoluir dentro da sua profissão. Então, às vezes, você escolhe uma profissão e você fica anos naquela profissão e não se satisfaz. No final, né, no final da sua vida, você descobre que passou muito tempo, né, numa profissão, mas não construiu uma carreira. Por que você não construiu uma carreira? Porque o seu outro lado, que não é o lado funcional, né, que é o lado de valor, é o lado de expectativas, você não conseguiu realmente
se satisfazer com aquilo, né? Então, é por isso que é muito importante, pessoal, quando a gente pensar em uma carreira que você vai construir, né, você pensar em 3 elementos. São 3 elementos que fazem muita falta quando você não pensa neles. Os 3 elementos que direcionam uma carreira, vamos falar assim, uma carreira de sucesso, né, como a gente quer, são o corpo, a alma e a mente. Tá? O corpo é o quê? O corpo é exatamente a profissão que você escolheu, porque é funcional, né? São as atividades que você escolheu, são aquelas funções que você quer fazer, né? na sua profissão, e por isso você tem que pesquisar bem, né? Na hora que você escolheu a profissão, você tem que pesquisar bem quais são as atividades que aquela profissão vai executar, tá? Então, aí você está no corpo. Então, a maioria da gente, quando começa na carreira, a gente começa no corpo, né? A gente está só no corpo. E a gente está querendo realmente pegar o mercado, a gente está querendo arranjar um emprego, né? A gente está querendo ganhar um primeiro salário, não é isso? Então, você está só no corpo. E você começa a descobrir que não é só corpo, né? Você precisa também da mente. E qual é a mente, né, de uma carreira? A mente da carreira é exatamente o conteúdo, é aquilo que você precisa fazer, se qualificar, são os cursos que você precisa fazer, né? As qualificações que você precisa adquirir, tá ok? Tudo isso é a mente, é o conteúdo, porque sem conteúdo não adianta o corpo, concorda comigo? Eu preciso do corpo, porque eu preciso executar as funções, né? Eu preciso executar as atividades, mas eu preciso da mente também, eu preciso do conteúdo, eu preciso me qualificar exatamente para poder executar as atividades que o corpo exige. Tá ok? Então, não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como separar. Quando você começar a pensar em carreira, você tem que pensar no corpo, mas tem que pensar na mente também, na qualificação, quais os cursos. E um dos problemas mais sérios que a gente vê hoje é que a maioria das empresas vivem reclamando, e vocês sabem que reclamam, né? O que a empresa mais reclama? Ah, falta mão de obra qualificada, não é isso? A maioria da reclamação é essa, falta mão de obra qualificada. Agora, pensem comigo, nós vivemos numa época, né, em que o que mais tem é formas de você se qualificar. Né? Imagina a quantidade de cursos que hoje nós temos, a quantidade de especializações, de instituições de ensino superior, de escolas técnicas, profissionalizantes, cursinhos, cursos em EAD de graça, gratuitos, né? Muita possibilidade de você se qualificar. E as empresas continuam falando, falta mão de obra qualificada, certo? Por que isso? Por que isso acontece, né? E isso eu posso falar muito porque eu participo muito de reuniões online, né? Com empresas, com o pessoal de RH, de empresas, que realmente eles estão preocupados com isso também. Tá? Não somos só nós que estamos preocupados, as empresas também estão. Por que falta mão de obra qualificada? Certo? Se nós temos tanta variedade de qualificação. E eu posso dizer para vocês por que falta mão de obra qualificada. Falta mão de obra qualificada porque nós, profissionais, não sabemos nos qualificar. Infelizmente, essa é a verdade. Nós não sabemos para onde nós devemos correr para nos qualificar para aquilo que a gente escolheu para a nossa carreira, para a nossa vida, para a nossa carreira, para a nossa profissão. Nós sabemos escolher o corpo. Nós sabemos escolher o corpo. Tanto é que a maioria de vocês, quando eu pedi para colocarem, colocou o corpo. Certo? Mas e a mente? E a qualificação? O que eu exatamente preciso fazer para me tornar esse corpo? Para me tornar um corpo realmente com saúde, um corpo realmente qualificado, né? Desejado pelas empresas, né? Valorizado pelas empresas. O que eu preciso? Como eu preciso tratar minha mente, tratar minha qualificação para realmente ter um corpo que realmente seja atraente? Ok? Então, pessoal, para você pensar nisso, a primeira coisa que você tem que descobrir
é quais são as atividades que seu corpo vai executar. Porque se você não souber, na sua profissão, quais são as atividades que o seu corpo vai executar, você não vai saber no que você precisa se qualificar para poder exercer aquelas atividades com sucesso, para poder fazer aquelas atividades com eficiência, né? Com resultado, que é tudo que as empresas querem. As empresas querem resultado, elas querem que você produza, que você traga resultado. Mas você só pode trazer resultado se você estiver preparado, né? E a preparação passa pela qualificação. E eu, como educador, né, educador de carreira, eu falo para vocês que eu estou aqui como educador de carreira, tá? Na verdade, apesar de nós estarmos aqui numa live sobre orientação profissional, né? Como eu sou educador, eu prefiro pensar como educador de carreira e não como orientador profissional. Porque orientador profissional, ele vai te dar um caminho, tá? E você vai seguir aquele caminho sozinho. E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer educar vocês, a gente quer saber, a gente quer que vocês aprendam realmente a trabalhar a carreira de vocês, a planejar a carreira de vocês, a conduzir, a ter uma gestão da carreira eficiente. E para isso você precisa de uma educação, não de uma orientação. Tá ok? Então, as empresas estão preocupadas com isso. Por quê? Porque elas querem mão de obra qualificada. Tem muita gente se oferecendo. Não pense que não tem profissional, tem muito profissional. O profissional está mandando currículo direto pelo LinkedIn, tá fazendo entrevistas, processos seletivos. Isso não para. Mas o que acontece? A minoria é aprovada. A minoria passa nos processos seletivos. Por quê? Porque a preparação não está adequada à função. Então, como é que você começa a se preparar para realmente exercer a função que você decidiu para a sua vida toda? Primeiro, sabendo qual é a atividade que você vai ter que executar. E depois, escolhendo os cursos corretamente. Tá ok? E aí vem uma outra dificuldade. Como eu escolho um curso corretamente? Como é que eu me qualifico? Como é que eu sei exatamente se esse curso presta, se esse curso não presta, né? Se esse curso vai me entregar, no final, preparado para realmente exercer aquilo que eu quero exercer? Quantos de nós fazemos curso e, no final, a gente fica com medo, né? De exercer a profissão, porque a gente não sabe se está preparado. A gente faz o curso, termina, se forma, e depois você não sabe, você não tem certeza, né, de que você é capaz. Mas como você não tem certeza? Você fez todas as atividades do curso, você fez todas as tarefas, se formou com bom resultado, e mesmo assim você tem medo, você tem receio, porque você não se sente capaz. Diz para mim, quem já aconteceu isso? Coloca aí no chat para mim. Quem que já aconteceu isso? Você fazer um curso todinho, até o final, e depois você fala assim, pô, será que eu estou preparado? Será que realmente eu tenho as ferramentas para executar as tarefas que eles vão me pedir? Coloca aí no chat, quem é que pensa assim, que nem eu? Porque comigo já aconteceu, né? E eu quero saber se sou só eu, né? É impressionante isso, né? E não foi uma vez nem duas, foram mais vezes, tá? Até curso superior meu, que eu já fiz 2 cursos superiores, eu fico pensando, caramba, será que eu estava preparado quando eu saía, né? Então, coloca aí para mim, gente. Já aconteceu isso? Estão falando aqui, ó, eu também, olha só, comigo também, como técnica de administração, ó. Pois é, pessoal, então, é uma pergunta que a gente fica, né? Fala assim, mas será que o problema é meu? Será que o problema é meu? Não, pessoal, não é nosso problema, tá? Não é nosso. O problema ainda são das instituições escolares, que a grade curricular ainda é muito defasada, né? Como eu falei para vocês, eu participo de reuniões com o pessoal de empresa, de RH, e eles falam, né? As grades das instituições escolares, elas começam atualizadas, mas elas vão se desatualizando rapidamente, especialmente
na nossa área, na área de tecnologia, na área de cursos técnicos profissionalizantes. Isso acontece demais, porque a tecnologia ela avança muito rapidamente, né? As ferramentas que a gente usa para executar as funções dos nossos trabalhos aumentam muito rapidamente, mudam muito rapidamente, né? Então, hoje, você utiliza uma ferramenta, amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos, já é outra ferramenta. E as escolas não têm esse tempo, né? Não tem essa velocidade de atualização, tá ok? Então, como que a gente resolve esse problema? É a gente, não tem jeito, tá? Somos nós temos que tomar as rédeas da nossa carreira, nós temos que tomar a nossa carreira na mão e dizer assim, cara, ela é minha, sou eu que vou conduzir ela, ninguém vai conduzir, não é a minha escola, não é a faculdade, entendeu? Sou eu que vou conduzir a minha carreira. Por quê? Porque eu sei aquilo que a minha carreira precisa. Eu conheço a necessidade da minha carreira. Então, eu me preparo para ela. Tá? Se você ficar deixando na mão das escolas, né, você vai estar sempre falando a mesma coisa. Caramba, não sei se eu estou preparado, não sei se realmente a instituição me deu as ferramentas que eu preciso para trabalhar. Tá, ok? Então, pessoal, pensem comigo. Quando você entrar numa instituição, fazer um curso, não se iluda, tá? Você não vai receber tudo que você precisa para executar as atividades que você quer. Não vai, não vai, tá? É triste eu falar isso como educador, mas eu tenho que bater a real para vocês, tá? Eu estou aqui para isso, para falar a real para vocês, tá? E podem acreditar em tudo que eu falo, tudo é comprovado, tá? E muitas das coisas eu vou trazer para vocês comprovadamente o que eu estou falando, tá bom? Então, pessoal, quando você escolher uma profissão, quando você for escolher um curso, né, alguma qualificação para fazer, não entre lá, mas com a mente aberta, tá? Entre lá, sempre a gente fala na formação EXMA, né, que é o curso que eu dou, sempre a gente fala assim, pense sempre além da grade de disciplinas. Nós temos que estar sempre pensando além da grade de disciplinas. Não adianta você entrar numa instituição e fechar, né? Fechar a sua mente só para aquilo que você está fazendo lá dentro. Porque lá fora as coisas estão correndo, né? A tecnologia está avançando, as metodologias de trabalho estão avançando, as empresas, o processo, a maneira que as empresas processam informações estão aumentando, tá? Estão mudando. Então, você não pode entrar e ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, que seja um curso técnico, 1 ano, 1 ano e meio, simplesmente pensando na grade disciplina. Tá? Você tem que pensar, sim, na grade disciplina que você está fazendo, mas você tem que conhecer as falhas da sua grade disciplina. Você tem que conhecer, porque existem falhas na grade disciplina de qualquer instituição escolar, em relação àquilo que você deseja para a sua carreira. Você precisa saber exatamente o que você vai precisar estudar, quais são as ferramentas que você vai precisar para executar a tarefa da sua profissão. Por quê? Porque você sabendo isso, você tem a sua carreira na mão. Porque você está numa instituição, você está estudando aquela grade de conteúdo fechada que eles te entregam, mas você sabe exatamente o que presta para você e o que não presta. O que presta, desculpa, a palavra não é essa, o que vale para você e o que não vale. Porque tudo presta, gente, todo conhecimento é importante, tá? Mas existe conhecimento que você vai usar naquele momento para a sua vida. E existe conhecimento que você vai guardar num arquivinho, tá? Para usar, quem sabe, lá na frente, ou, de repente, nem usar. Ok? Então, para você realmente ter a sua carreira na mão, para você dizer assim, eu sou o dono da minha carreira, eu sou o condutor da minha carreira, você precisa saber exatamente se o curso que você está, onde estão os pontos falhos, onde estão as deficiências que você tem que suprir, certo? E como você vai suprir isso? Com cursos extras, com cursos fora, ok?
Você vai buscar novas qualificações. Não pense que só o seu curso da faculdade, ou só o seu curso da escola técnica, né, ou do ensino médio, vão te dar realmente a possibilidade de você atuar e ter um grande resultado. É por isso que, quando você se forma, e isso acontece, as empresas estão investindo muito em educação, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em educação corporativa, né? É a moda agora, né? Educação corporativa. As empresas hoje, elas estão criando, dentro das próprias empresas, instituições educacionais, ou fazendo parcerias com escolas, com instituições, com universidades, para poder treinar os próprios funcionários, treinar os próprios colaboradores, que hoje não se fala mais funcionários, né? Se falam colaboradores. Então, treinar os colaboradores, tá ok? E por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão percebendo que, quando vem de fora, vem com falhas, vem com deficiência. Tá? Mas você vai esperar entrar numa empresa para poder a empresa fazer isso por você? Por isso que é tão difícil você conseguir entrar numa empresa, conseguir o seu emprego. Por quê? Porque se você entrar, você quer entrar, né? E eles querem que você entre. Mas só que quando você entrar, eles vão pegar você e vão lapidar, certo? Vão pegar e vão trabalhar você dentro daquilo que realmente aquela função que você vai exercer exige, certo? Agora, você acha que eles vão pegar quem para trazer para lapidar? Uma pessoa que está totalmente fora, né, desconexa do que eles querem, ou uma pessoa que tem pelo menos o tronco, né? Vamos falar assim, se a gente pensar em uma árvore com galhos, né? Vamos pensar no tronco, né? Que o tronco é o esqueleto daquilo que eles precisam para poder treinar alguém. Então, quando você vem com aquela base, com aquele esqueleto, é muito mais fácil deles treinarem a pessoa do que uma pessoa que só tem os galhos, não tem o tronco. Ok? Então, pessoal, quando você estiver pensando realmente em entrar numa empresa, pense o seguinte: espera aí, qual é o tronco que eu tenho que ter? Qual é o esqueleto? Eu não preciso saber tudo, porque eles vão me treinar, eles vão me pegar, eles vão me lapidar, mas eu preciso ter o tronco. Eu preciso saber qual é o esqueleto, aquilo que realmente eles querem para me colocar lá dentro e depois me lapidar. E esse tronco é que ninguém sabe, ninguém consegue descobrir o tronco. Tá? Por quê? Porque você só é o corpo. Você só é o corpo. Você não pensou na mente, você não pensou no conteúdo, você não pensou na qualificação. Ok, pessoal? Então, é muito sério o que eu estou falando. Você precisa pensar nas duas coisas ao mesmo tempo: corpo e mente. Corpo é a sua profissão. Tá? Eu vou estar repetindo isso sempre, pessoal, porque isso aqui é a ideia central do conteúdo de hoje. Que você saia daqui com isso na cabeça. Corpo, mente e alma. É assim que eu vou conduzir minha carreira. Corpo, mente e alma. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar da alma. Mas o corpo e a mente, eu estou perdendo um tempo maior. Por quê? Porque é onde a gente está nesse momento. Tá? A gente está trabalhando muito e trabalhando muito pouco a mente, que é o conteúdo. Tá, ok? Então, como que a gente supre isso? A gente supre pegando aquela grade do curso que a gente está fazendo e suprindo com aquilo que ainda está falhando e que você sabe que as empresas vão precisar. Tá, ok? Mas é possível? É possível. É possível porque muita gente faz e muita gente está lá dentro por isso. Tá? Não pense que essas pessoas que entram nos processos seletivos entram no processo seletivo sem ter se preparado antes. Todo mundo que consegue um emprego se preparou. E esse preparo não é só o preparo técnico. Porque o preparo técnico, as empresas sabem que você tem pelo menos o tronco. Se você vier de uma boa formação, de uma boa escola técnica, de uma boa faculdade, de uma boa instituição de ensino profissionalizante, tá? A empresa sabe. Então, ela fala assim, pô, esse cara tem o tronco.
Mas ele tem a mente? Será que ele tem a mente? Será que ele realmente se qualificou para executar as profissões, aquilo que ele quer? Né? Então, quando você pensar nisso, você vai começar a juntar as duas coisas e vai ver que é importante isso que eu estou falando. Tá? Agora, pensem comigo. Ok, consegui, cara. Eu tenho corpo, eu tenho a minha profissão, eu sei aquela profissão que eu quero, tá? Eu já defini essa, tá? E eu já estudei, já me preparei, já descobri quais são as atividades que eu vou executar. Isso é um preparo, pessoal. Isso é estudo, pesquisa, tá? Você precisa pesquisar. Planejamento de carreira é pesquisa. Então, você vai pesquisar. Espera aí, o que realmente essa profissão faz? E aí você vai fazer pesquisa com profissionais que já estão trabalhando na área, vai fazer pesquisa no Google, vai fazer pesquisa em esses sites de profissões, né? Você vai pesquisar quais são as atividades realmente que executa o profissional que eu escolhi para a minha carreira. Tá? Quando você levanta essas profissões, essas atividades, você vai elencando e aí você vai começando a procurar os cursos. Quais são os cursos que eu preciso fazer que vão me dar habilidade, competência para executar essas atividades? E aí você vai procurando os cursos, tá? Procurando os cursos e procurando aonde estão esses cursos, que também é muito importante. Porque, às vezes, você tem instituições que oferecem, mas só oferecem de fachada. Né? Na verdade, a prática mesmo, a mão na massa, você não tem. Tá? Então, quando você escolhe qual é o curso, você sabe qual é o curso que você quer fazer, você vai na grade do curso. Você vai na grade do curso. E aí, na grade do curso, está ali. Ali vai abrir teus olhos. Porque a grade do curso vai dizer assim para você: caramba, bicho, tudo que eu quero tem aqui. Ou 80% do que eu quero tem aqui. Ou 60%, ou não tem quase nada. E aí você vai escolher, faz ou não faz. Tá ok? Mas para isso, você tem que ter feito a pesquisa antes. Aquela pesquisa do corpo que eu acabei de falar. Ok? Depois que você pesquisou, aí sim. Aí você vai fazer a pesquisa da mente. Você vai falar assim, poxa, esse curso aqui, ele me dá aí 70% que eu quero. Beleza, 70% está ótimo. Mas e os outros 30%? Como é que eu consigo os outros 30%? Aí você vai em instituições paralelas, microcursos, cursos que são voltados só para aquilo que você precisa, se é uma ferramenta específica, se é um conteúdo muito específico, você vai procurar no local onde isso é oferecido. Tá? Então, deixem de pensar, quando entrar na escola, só naquela grade de disciplina da escola, tá? Da instituição, do curso. Pensem na grade de disciplina do curso, mas pensem na grade de disciplina do seu profissional, da sua carreira, da sua profissão. Essa é que vale. Qual é a grade, qual é o conteúdo do profissional que eu vou ser? E aí você vai começar a se preparar. E aí garanto para você que o primeiro impacto seu, quando for fazer um processo seletivo, é você estar com muito mais segurança, você está confiante, porque você sabe que se preparou, você sabe que está pronto. Porque como que você vai hoje para um processo seletivo? Você vai tremendo, né? Você vai com medo. Qual é a pergunta que vão me fazer? Né? Será que eu vou saber responder a pergunta? E parece que quando a gente conversa com as pessoas, a gente fica mais nervoso, porque as pessoas falam assim, cara, eles perguntam umas coisas muito loucas, né? E a gente não sabe como responder. Eles perguntam a vida da gente, o que a gente acha da vida da gente, que tipo o que eu espero lá dentro da empresa. Então, essas perguntas, vejam que a maioria das perguntas não está ligado ao corpo nem à mente. Quando você vai a uma entrevista, ele não quer saber do corpo e da mente, ele quer saber da alma. Ele quer saber da alma, porque o corpo
Ele sabe, se você veio de uma escola boa, ele sabe que você está com o corpo bom. Ele sabe que você está preparado. Ele sabe que você está com saúde. Quando você veio de uma instituição bem qualificada, né, que eu acabei de falar, ele sabe que você tem a mente, que você tem o conteúdo, que você se preparou para as atividades que você vai ter que executar na sua profissão. O que ele quer saber agora? O que ele quer pegar em você? A alma. A alma. Ele quer saber se você tem a alma da empresa. E numa conversa que eu tive com o pessoal de RH, né, foi até uma entrevista com o pessoal de uma empresa chamada Leme Consultoria, eles me falaram o seguinte, e eu achei muito bacana o que eles falaram. Eles falaram assim, a maioria dos profissionais que a gente contrata são contratados por conhecimento, mas são demitidos por comportamento. É impressionante isso, gente. O número de pessoas que não fica na empresa depois de 3 meses de estágio, não porque não sabia fazer as atividades, sabia, era bom, tinha o corpo, tinha o conteúdo, tinha a mente, mas não tinha alma. Não tinha alma, ele não sabia se comportar com a alma da empresa. Mas, Regis, alma de empresa? A empresa tem alma? Empresa tem alma. Por que a empresa tem alma? Porque a empresa é feita de quem? De gente. Se a empresa é feita de gente, gente tem alma, a alma da empresa é as pessoas que trabalham nela. Se você quer trabalhar numa empresa que tenha alma, você tem que descobrir primeiro qual é a sua alma. Qual é a sua alma? A alma é exatamente as suas aspirações. São os seus valores. São os seus anseios. É aquilo que você diz assim, caramba, bicho, quando eu tiver para me aposentar, quando eu estiver saindo do mercado, eu quero ser reconhecido por isso. É isso que me vai me dar prazer, saber que meus filhos, meus netos, minha família, meus amigos, me reconhecem por isso. Essa é a alma, tá? E quando você pensa nos seus valores, você tem que pensar numa coisa que é tão simples, tão simples. E eu vou entregar esse segredo para vocês, porque eu estou entregando tudo hoje para vocês, tá? Tudo que realmente eu estudei, tudo que realmente eu me preparei, porque eu quero realmente ver vocês num nível muito maior do que quando entraram aqui. Quero que vocês saiam daqui realmente com um conteúdo muito mais elevado para a vida de vocês. E se eu conseguir isso com um de vocês, eu já estou satisfeito. Então, pessoal, quando você pensa em alma e quer descobrir qual é a sua alma, faça uma pergunta para você. Uma pergunta simples, não tem dificuldade nenhuma. A pergunta não tem, mas a resposta você vai ver que vai ter que pensar. Tá? Pensa o seguinte comigo, a pergunta é a seguinte, se eu fosse hoje, não precisasse de dinheiro na minha vida, dinheiro não fosse problema, tá? Eu não tivesse problema de dinheiro, não fosse escolher nada por causa de dinheiro, tá? Mas eu precisasse escolher alguma coisa para fazer na minha vida, eu precisasse resolver um problema do mundo que me aflige, um problema que eu passo na rua, eu estou andando na rua, encontro assim, falo, caramba, isso aí, cara, isso me chateia, isso, pô, cara, eu queria resolver isso aí, isso não é legal, isso aí, para mim, pô, quando eu olho isso, me dói o coração, entendeu? Qual é o problema do mundo que mais te chateia, que mais te traz agonia, que mais te traz vontade de resolver? Quando você começa a pensar nessa simples pergunta e quando você começa a prestar atenção, porque para isso não basta você responder aqui para mim, você vai ter que se observar, você vai ter que se conhecer, você vai ter que começar a entender seu comportamento, a entender aquilo que você gosta, a entender o que você não gosta. Isso se chama autoconhecimento. Você vai precisar se conhecer como pessoa.
Porque aí você vai... Porque hoje você passa pela rua, você vê uma coisa que te chateia, você só pensa assim, pô, isso me chateia. Mas você não pergunta o principal. Por que me chateia? Por quê? Eu sei o que me chateia, mas eu sei por que me chateia. Pessoal, inclusive no curso Exma, né, que é o meu curso, a nossa filosofia é essa. Esqueça, pense no porquê, e pense no que você quer fazer. Pense no que você quer fazer, mas principalmente no porquê você quer fazer. A maioria falou o que quer fazer, né? Quando eu perguntei sobre carreira, né? A maioria não botou, a maioria, engraçado, eu perguntei carreira, a maioria botou profissão, né? Mas agora eu estou explicando a diferença. Mas pense, quando você colocou ali, pense no porquê. Por que você escolheu aquela profissão? Quando você sabe o porquê, você começa a descobrir também a sua alma. Quando você fala assim, eu escolhi ser médico porque eu gosto de pessoas. Ou eu escolhi ser médico porque eu gosto de estar envolvido em pesquisa para salvar coisas, para descobrir novos medicamentos, né? Então, quando você começa a perguntar por que você decidiu por aquela carreira, por aquela profissão, não pela carreira, né? Pela profissão, você começa a descobrir o que vem na sua alma, qual é a sua essência, né? Qual é a sua essência? Muita gente trabalha numa empresa, né? Hoje nós temos estatisticamente isso. Isso é uma coisa também que eu vou confidenciar a vocês, e se quiserem, vou até postar no e-mail que eu mandar para vocês, essa reportagem. 90%, pessoal, 90% das pessoas que se formam não estão felizes com o trabalho que exercem. 90% das pessoas não estão felizes com o trabalho que exercem. É muita gente infeliz. É muita gente infeliz, pessoal. E nós não nascemos para ser infelizes. Nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para trabalhar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente tem prazer em levantar de manhã e trabalhar, né? Puxa, pensa, alguns de vocês devem trabalhar, alguns de vocês já trabalham, a maioria estuda, né? Pensa se o curso que você faz hoje, você escolheu, pensa se a profissão que você está hoje trabalhando, se quando você acorda, você vai feliz para ela, você vai satisfeita, você realmente sente prazer em acordar cedo para ir lá, fala, pô, caramba, estou indo para minha empresa, vou encontrar meus amigos, vou encontrar o meu chefe, cara, né? Vou encontrar aquele cara que, pô, toda hora me enche o saco, mas você está feliz? Ou você vai para o curso e fala assim, cara, eu vou encontrar os professores, eu vou encontrar aqueles professores que eu gosto, eu vou encontrar aquela disciplina que eu adoro mexer. Eu gosto, por exemplo, do laboratório, de mexer com aquela disciplina. Você vai feliz? Você está lá no curso e o tempo passa e você não percebe? Ou você está lá no curso pensando já na hora de ir embora, na hora de almoçar, ou na hora de realmente bater o intervalo e você, caramba, quero ir embora? Ou você está lá e se perde conversando com as pessoas sobre o assunto da sua carreira, conversando com os professores, né, sobre aquilo que você gosta de fazer, sobre como é a carreira, determinada carreira. Se o assunto, quando você está no curso, é um assunto que te motiva a ficar lá dentro do curso. Se o assunto que você está na tua empresa é um assunto que te motiva a ficar naquela empresa. Pense nisso. Não se pode acordar de manhã querendo já que seja de noite. Não se pode acordar de manhã querendo que seja de noite. Não se pode entrar na segunda-feira de trabalho esperando a sexta-feira. Não se pode entrar na sexta-feira
de um curso, de uma faculdade, esperando a sexta-feira. Se você está assim, se você está assim, comece a pensar diferente. Comece a pensar que algo está errado. Porque se você está assim, a sua vida vai ser conduzida dessa forma. A sua vida vai ser conduzida sempre esperando alguma coisa acontecer para você poder parar de trabalhar naquilo que você trabalha ou parar de estudar naquela escola que você está estudando. E nós somos muito mais que isso. Nós merecemos ser realizados profissionalmente. Pessoal, uma coisa séria também. O que é se realizar? O que é ser realizado na carreira? O que é ter uma carreira de sucesso? Muitos de nós ficamos pensando assim, cara, quando eu estiver ganhando muito dinheiro, eu vou estar realizado. Quando eu estiver ganhando dinheiro, bicho, eu estou realizado. Aí, quando você está ganhando dinheiro, você fala assim, quando eu estiver ganhando mais dinheiro, eu vou estar realizado. E quando você está ganhando mais, você fala, quando tiver mais, eu vou estar realizado. Dinheiro nunca é demais. Dinheiro nunca vai realizar ninguém. Por quê? Porque nunca é demais. Você sempre quer mais. Ninguém está satisfeito com o que ganha. E tem muita gente que ganha bem e quer ganhar mais. Então, esse não pode ser um motivo para você escolher uma carreira, para você escolher uma profissão. Para você escolher uma profissão, para você escolher uma carreira, para você conduzir a carreira na sua mão, você tem que ter corpo, mente e alma. Corpo, a profissão que você escolheu. E não é qualquer escolha. Pessoal, não engesse sua carreira. Esse é outro slogan da nossa formação. Não engesse sua carreira. Você tem mais vidas dentro de você do que você imagina. Você pode viver várias vidas dentro da sua vida. Pessoal, sabe quantas vidas eu vivo dentro da minha vida que eu escolhi viver? 3. Eu vivo a vida de educador, professor de faculdade, escola técnica, cursinho, que eu já fui. Eu vivo a vida de um profissional que é orientador, educador de carreira, como eu sou aqui, desenvolvimento pessoal, que é minha paixão, desenvolver pessoas. Tá? E eu vivo a minha vida, tá? Como pai, como esposo. Então, você vive várias vidas. E essas vidas, elas são diferentes. E essas vidas, elas são diferentes. Tá? Para cada uma delas, você tem uma expectativa, você tem um desejo, você tem alguma coisa que você quer alcançar. E é diferente. Eu, como pai, quero alcançar o orgulho dos meus filhos, eu quero realmente conseguir educar eles bem, formar eles bem. Isso é a minha aspiração, é a minha alma como pai. A minha alma como desenvolvedor de pessoas, como educador aqui para vocês, né, educador de carreira, é fazer com que vocês consigam desenvolver a vida de vocês e levar uma vida que realmente satisfaça, que realmente consiga dizer assim, cara, eu estou realizado profissionalmente. E a minha vida como professor de instituição, de faculdade, de cursinho, é ensinar conteúdo, é dar o conteúdo. Então, quantas vidas, pense aí para você, quantas vidas você gostaria de viver? Quais as vidas que, se você pudesse escolher, tivesse aqui na tua frente,
Quais as vidas que você gostaria de escolher? Cara, é um exercício lindo você fazer isso. É maravilhoso, porque você começa a ver, caramba, bicho, tem gente que vai pensar assim, cara, eu queria ser turista, pô, eu queria viajar pelo mundo. Isso me dá prazer, viajar, viagem é uma coisa que eu gosto e tal. Quando você pensa nessa vida, você começa a pensar nas carreiras. Quais são as carreiras que vão me deixar viajar? Será que se eu escolher ser um médico cirurgião, será que eu vou viajar? Difícil, né? Difícil. Tá? Quando você escolhe as suas vidas, você começa a planejar as suas carreiras, certo? Quando você escolhe uma vida, por exemplo, eu quero viver, o meu prazer é viver trabalhando para pessoas carentes. Qual a carreira que você podia seguir? Muitas, né? Muitas. Tá? Mas aí você, o que eu quero falar, não engesse a sua carreira. O que é engessar a carreira? Engessar a carreira é você escolher uma carreira e se você não chegar nela, você se decepciona. Você tem uma decepção e quando você se decepciona com algo, você acha que a culpa é sua. Você se culpa. Você fala assim, caramba, eu não cheguei lá porque a culpa é minha. Eu sou burro, eu não consigo me preparar direito, eu não estudei. Você se culpa. Tá? E, na verdade, o que está acontecendo quando você... Por que você não conseguiu? Porque você engessou. Agora, quando você abre várias alternativas de carreira dentro da sua vida, você não se frustra nunca. Porque você tem caminhos alternativos. Se aquilo que você escolheu não está muito legal, você corre para o outro lado. Você sabe para onde você pode ir. Isso que eu estou falando, pessoal, parece uma coisa louca, né? Mas não é. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas que estão trabalhando, elas não pensam mais em profissão. Elas pensam em carreira. Tanto é que nos Estados Unidos, a grande onda lá é o profissional multicarreira. É aquele profissional que a empresa pode chegar para ele e falar assim, olha, nós estamos passando por um problema, a empresa vai demitir um monte de pessoas e você está na rua. Só que ele é multicarreira. Ele não tem medo de crise. Por quê? Porque ele sabe que ele tem outra carreira na mão. Ele sabe que ele pode se virar em outro lado que ainda não está tão ruim. Ser multicarreira traz para você maior chance de emprego, porque você tem várias alternativas, tá? Traz uma maior qualidade de vida, porque você escolhe exatamente aquilo que no momento você está se sentindo melhor para trabalhar, então te traz melhor qualidade de vida, tá? E te prepara mais, te desenvolve mais. Você se desenvolve mais, os seus talentos são desenvolvidos em vários setores, mas não é qualquer setor, é aquilo que você gosta, dentro daquilo que você gosta. Tá? Então, não engesse sua carreira. No nosso curso, foi engraçado, aconteceu uma vez, isso eu conto sempre, é muito bacana isso. Teve um aluno que chegou para a gente e falou assim, Regis, eu queria ser... eu falei para ele, pô, o que você quer ser na sua vida, né? O que você deseja ser? Ele falou assim, Regis, cara, eu sempre quis ser, cara. Isso aí eu quero ser, não tem jeito, é isso que eu quero. Eu falei, o que é? Eu quero ser um cantor de rock de uma banda famosa. É o meu sonho, cara. Eu quero cantar rock numa banda famosa, todo mundo e tal, aquela bagunça, é isso que eu gosto. Eu falei assim, mas cara, que bacana, né? Mas por quê? Olha a pergunta, pessoal. Olha a palavrinha secreta. Façam sempre essa palavrinha para você. Por quê?
Quando eu falei por quê, ele, como assim por quê? Não, por quê? Por que você quer ser um cantor de rock de uma banda famosa? Aí ele falou, não, Regis, é porque, cara, eu acordo de manhã ouvindo música, eu adoro rock, entendeu? Ele falou até o nome dos rock lá, que eu não conheço, eu adoro rock, entendeu? Eu passo o dia todo, se me deixar, eu passo o dia todo ouvindo rock. E tem outra coisa, eu adoro quando a galera grita o meu nome, eu fico doido, entendeu? É o meu prazer, cara, ver as pessoas me gritando, me aplaudindo, entendeu? Isso é o meu prazer. E aí eu peguei a alma dele. Quando a pessoa fala o porquê, você pega a alma da pessoa. E aonde está a alma desse cara? Não está em ser cantor de rock de banda famosa. Está em ser um cara que gosta de música, rock no sentido, né? Mas música. Ele é um cara que gosta de ser aplaudido, que gosta de estar na multidão, né? E é um cara que gosta de ser reconhecido, reconhecimento. Esses são valores que fazem você saber a sua alma. E aí eu falei para ele, Luiz, né? Luiz, o nome dele, ainda lembro até hoje. Até hoje ele me liga e fala assim: porra, é legal, pô. Cara, tô bem, tô feliz. Por que ele tá feliz? Ele hoje é cantor de rock de banda famosa, gente? Não é? Não é. Não é. Mas sabe o que ele é? Ele é um produtor musical reconhecido, tá? Que grava música de pessoas que tocam rock, de banda de rock. Ele grava os roqueiros, né? Tem um estúdio, grava lá o pessoal, e ele é reconhecido por isso. Então, ele está satisfeito, ele está realizado. Ele está realizado, mas ele não engessou a carreira dele. Ele não engessou. Ele tinha alternativas. Ele podia ser o que mais, gente? Ele podia ser DJ. DJ é reconhecido. DJ é famoso. DJ, a pessoa grita o nome. Também, não é? DJ toca música? Toca. Então, ele podia ser várias coisas na vida dele. Você tem várias vidas que pode viver dentro da sua vida. Então, não engesse sua carreira. E quando a gente fala isso, levando para o lado profissional, que eu acabei de falar dos Estados Unidos, e isso é sério, uma pesquisa que teve, as pessoas estão parando de fazer currículo. Currículo, a empresa não quer mais saber de currículo. Currículo é muito papel. Currículo é muita informação que só tem uma validade. Só tem uma validade, currículo. Saber o que você é. O que você fez. Mas a empresa não tem a alma. Ela quer saber por que você é. Por que você fez. E aí, isso não está no currículo. Isso está onde? Isso está no teu portfólio. No teu portfólio. Vocês que são técnicos da área sabem que todo profissional tem portfólio, tem que ter um portfólio. E o portfólio, o que tem no portfólio, gente? Tem as suas experiências, tem aquilo que você viveu, tem aquilo que você realizou, teve as suas conquistas, tem as suas vitórias, mas tem as suas derrotas, tem os seus fracassos, tem os seus tropeços, mas tem o que você aprendeu com esses tropeços. E quando a empresa sabe o que você aprendeu com fracasso, ela sabe da sua alma. Quando a empresa sabe aquilo que você conquistou, ela sabe da sua alma. Então, para as empresas, o que está valendo mais é o portfólio. E eu ia até mostrar, eu ainda não trouxe, porque hoje era mais um bate-papo, mas quando a gente tiver as nossas lives, nossos cursos, workshops, eu vou trazer
uma pesquisa de uma empresa que ela disse o porquê. Isso é fantástico, gente. Não me abandonem, vocês vão ter muitas surpresas aí. Eu vou trazer coisas para vocês impressionantes. Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa de uma empresa que ela fez com 4 grandes empresas, dizendo por que os profissionais não foram aceitos na empresa. E uma das coisas só que eu vou dizer para vocês é porque eles não tinham portfólio. Não tinham portfólio. Pergunta, você tem portfólio? Tem portfólio? Coloca aí para mim, pessoal, no chat. Coloca aí, quem tem portfólio? Coloca aí. Quem tem portfólio? Mas de verdade, quem tem portfólio? Coloca aí para mim. Tem 28 pessoas. Opa, 28 pessoas, gente, que maravilha. 28 profissionais incomuns. Incomuns. Porque vou contar para vocês uma coisa. A gente mandou convite para... Aliás, a gente mandou convite para 400. 400. Tá? A gente conseguiu 150 inscrições. Nós temos 28 aqui. Isso é por quê? Porque tem gente que ainda não sabe que tem que ser um profissional em comum. Profissional em comum é esse que está aqui. É esse que está no sábado aqui. Que está encarando essa live. Tá? Porque sabe que vai sair daqui com alguma coisa que ele vai poder aproveitar. Esse é o profissional em comum. É esse que a empresa quer. Não é esse que está lá assistindo Acabou o Big Brother, pessoal? Não sei se acabou o Big Brother. Pessoal que está assistindo Big Brother. Né? Pessoal que está vendo... Cara, eu sou flamenguista. O Flamengo joga hoje. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui na live porque eu sou incomum. O comum está lá. O comum está sentado lá assistindo. Eu não, eu estou aqui, porque eu estou aprendendo com vocês. À medida que eu falo, à medida que eu converso, eu aprendo. Tá? Eu gosto muito dessa interação, né? Mas, infelizmente, aqui é meio difícil, né? Como um auditório e tal. Mas dá para tirar de vocês muita coisa. Então, aí, coloca aí para mim sobre o portfólio. Aí, diz que o Alisson disse que vai pesquisar. Pesquisa mesmo, Alisson. Pesquisa mesmo que você vai descobrir coisas maravilhosas sobre o portfólio. O Hugo diz que não tem. Professor, o que é portfólio? Parabéns, Richarlison. Parabéns. Um profissional em comum não tem medo de perguntar. Um profissional em comum não tem medo da opinião das pessoas. Por quê? Porque a pergunta que ele fez, muitos não sabem, mas poucos perguntam. Pessoal, vou pegar essa dica aqui da pergunta para dizer uma coisa para vocês. Daqui a pouco eu te respondo. Não tenha medo de desafio. O desafio é a única coisa que vai diferenciar você de um outro cara que está do seu lado, concorrendo uma... É o desafio. O desafio é a única coisa que vai diferenciar você de um profissional comum. O profissional incomum, ele não tem medo de desafio. Porque ele sabe que quando tem um desafio, é porque outros não quiseram e deram para ele. Se deram para ele, abraça. Abraça, amigo. Não interessa. Nem que você rale o mundo para conseguir resolver isso aí, resolva. Porque se te deram um desafio, é porque acreditam que você é capaz. E que os outros não são, porque não deram para os outros. E quando o seu chefe, quando na escola, um professor levantar e falar assim, gente, ou o seu chefe fala assim, gente, tem um trabalho aqui, quem quer pegar esse trabalho? E esse trabalho, todo mundo correr dele, é esse que você tem que correr para cima. É esse que você tem que ir para cima. É esse que você tem que pegar. Por quê? Porque se eles não querem, mas você pegou e fez,
você se destaca. Você é incomum. Você é incomum. E o que mais empresas querem são profissionais que fogem do comum. O profissional incomum, ele vai aonde os outros não querem ir. Esse é o profissional incomum. Mas deixa eu responder aqui o Richard. Richard perguntou o que é um portfólio. Richard, o portfólio é aquilo que você prepara, né, para apresentar para uma empresa ou para alguma instituição, né, ou para você mesmo, para guardar para você mesmo. Tá? Às vezes não é nem para apresentar para ninguém, é para você mesmo, para você guardar a sua história, para você ter a sua história, a história da sua carreira. Você pode ter um portfólio pessoal para guardar suas histórias pessoais. Você pode ter um portfólio profissional para guardar suas histórias profissionais. Você pode ter quantos portfólios você quiser, mas você tem que ter um portfólio. Quando você tem um portfólio, você, por exemplo, você está numa faculdade, e a faculdade chega para você e fala assim, olha, vai ter um congresso, e você foge do congresso. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Quantas vezes eu fugi de congresso? E às vezes dava passagem de graça, eu não queria ir, preferia ficar em casa. Quando te dão para ir a um congresso, isso é seu portfólio. Tem que estar no seu portfólio. Você tem que dizer, eu fui ao congresso. Mas não é só dizer que foi ao congresso. Você tem que dizer aquilo que você aprendeu indo ao congresso. Quais são as experiências novas que você adquiriu? Quais são os conhecimentos novos que você adquiriu? E quando você consegue montar as suas experiências, né? as suas conquistas, as suas vitórias, você tem um portfólio que a gente chama portfólio de carreira. E é isso que as empresas estão buscando, tá, pessoal? Quando elas buscam em você, elas querem saber qual é o seu portfólio de carreira. O que você conquistou? Ah, mas eu não conquistei nada, cara. Eu estou iniciando a minha carreira. Gente, todos nós vivemos experiências na vida da gente. E não precisa ser num trabalho. Se você fez um trabalho social, se você participou de um congresso, se você foi palestrante numa instituição, numa escola, se você falou para um público na sua escola, você tem portfólio. Você tem o que dizer. Você tem o que falar em termos de conquista, em termos de experiência. Tá? Uma das coisas mais sérias que a gente ensina na nossa formação é experimente sempre. Experimentar não vai te tirar pedaço. O que é experimentar? Cara, você você descobriu que quer uma carreira, que quer seguir uma profissão. Você descobriu quais são as atividades, né? Acabei de falar, corpo, né? Vê o corpo, estuda a mente para saber quais são as atividades que aquele profissional executa. Você descobriu qual é as atividades. Experimente para saber se você gosta. Não acredite apenas na sua intuição. Experimente. Professor, como é que eu vou experimentar, Regis, se eu ainda não estou no trabalho? Fácil. Tá? Experimentar não quer dizer que você precisa tocar. Experimentar é você estar no meio. Quando você está no meio de algo, você está experimentando. Se você está numa profissão que você quer, vá lá. Procura um amigo que trabalha com aquilo, procura uma pessoa, um conhecido, e pede assim, deixa eu passar um dia aí. Deixa eu passar um dia aí na sua empresa. Só vendo, eu não quero fazer nada, só quero ver. Quando você está lá no meio, imersão, isso se chama imersão. Você está aprendendo, você está vivendo, você está vendo se aquilo te agrada. Você está vendo como é a pressão ali dentro. Você está vendo se as pessoas estão correndo e você não gosta de correria.
Você está vendo se o trabalho é muito agitado, você não gosta de agitação. Você está vendo se é um trabalho em que as pessoas se agridem e você não gosta disso. Você está experimentando, mas você não está vivendo, você não está trabalhando ali ainda, mas você está experimentando. Estágio, experimentação. O estágio, pessoal, não é para um emprego. Você não pode pensar assim, cara, conseguiu um estágio, conseguiu um emprego. Não, você conseguiu um estágio. Estágio e emprego são duas coisas totalmente diferentes. O estágio serve para quê? Experimentação. Por isso, eu vejo muito aluno falando assim, e no meu estágio, o cara me põe lá para fazer coisa que eu, nem era isso que eu me formei. Ah, não vou fazer, não. Como? Você está em experimentação. Quem sabe ele te botou lá porque ele percebeu em você que você tem algo que dá bem para aquilo ali, para aquela área. E você nem sabe. Não estou dizendo o cara botar você para servir cafezinho, né, gente? Aí não, né? Mas o cara te tirou do setor ali e te botou em um outro setor. E você fica assim, vou trabalhar não, cara, não fui contratado para isso. Quem sabe não é ali, não é aquela carreira, não é aquela profissão que você está acabando de descobrir, que vai te trazer a alma. Então, não fuja no estágio, experimente. Se você puder fazer 2, 3, 4, 5 estágios, faça. Porque na hora do teu portfólio vai estar lá, não o estágio, mas vai estar lá a sua profissão. Vai estar lá o que você realmente se prontificou a fazer. Ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Coloca no chat aí, porque eu acho que caiu aqui. Não sei se deu um... Coloca aí para mim, por favor. Agora eu fiquei preocupado aqui. Coloca aí no chat para mim. Tá legal, pessoal? Faz assim para mim. Tá legal? Estão me ouvindo? Belezinha, belezinha, belezinha. Espera aí, pessoal, eu tô me alongando aqui, nem sei se já passou o horário aí. Não? Pessoal, então, pense comigo a partir de agora, tá? Para que a gente possa fechar o nosso encontro hoje. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês sobre esse trabalho que a gente vai fazer com vocês, tá? Com esses 28, 28 profissionais em comum. Para mim, vocês já são em comum. Vamos pensar o seguinte, pessoal, na ideia central do que eu falei. Para você realmente conseguir uma carreira genial, primeira coisa, não pense em querer um emprego, pense em uma carreira. Primeira coisa, não vá atrás de emprego, vá atrás de carreira. Segunda coisa, pense em corpo. Qual é o corpo que eu quero? Qual é a profissão que eu quero? Tá? A gente vai falar muito sobre como descobrir essa profissão nos outros encontros. Tá? Existe técnica para isso. Não se preocupe. Se você ainda está em dúvida, se você ainda não sabe, se você está em dúvida entre duas opções, tem como descobrir isso. Tá? Tem técnica para isso, eu vou ensinar vocês. Mas, primeira coisa, pense no corpo. Qual é a profissão que eu quero? Descobriu? Tem certeza? É essa a profissão? Ok, não engesse sua profissão. Pergunte por quê. Por que eu quero essa profissão? Ok? E comece a alinhar os porquês que você colocou. Os porquês vão te dizer exatamente qual é a carreira, qual é o lado de carreira que você tem que descobrir. Tá? Então, se você descobrir que você é uma pessoa que gosta que o que te motiva por exemplo, viajar, cara, eu queria ter uma carreira para viajar bastante.
você vai para essa linha. Para essa linha. Carreiras são linhas, são trilhas, tá ok? Carreiras são trilhas. Então, você vai escolher a trilha que melhor te agrada. Viajar me agrada, então você vai escolher carreiras que viajam. Ok? Ah, não, viajar me agrada, mas me agrada também lugares calmos. Eu sou uma pessoa calma. Eu não gosto de lugar agitado. Você vai procurar carreiras que sejam mais calmas, que não tenham muita pressão, que não tenham muita cobrança. Porque você é uma pessoa que não se dá bem com cobrança. Certo? Então, a sua carreira tem que estar alinhada aos seus valores, aos seus objetivos, aos seus anseios. Então, depois que você descobriu o corpo, você descobre quais são as linhas de carreira que você vai querer seguir. Pronto, descobriu, você vai escolher uma. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu sei que tudo eu gosto, mas não tem como fazer. Escolhe uma. Escolhe uma. E aí, você sabe qual é a profissão, você estudou quais são as atividades, né, que aquela profissão executa, você vai para a mente. Você vai para a mente. O que é a mente? Qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo que eu preciso aprender para executar as tarefas que o meu corpo está pedindo? Qual é o conteúdo? Ah, eu preciso aprender essa trilha de cursos. E aí você monta a sua trilha de aprendizagem, que é outra coisa importante você saber fazer na sua vida. Montar trilha de aprendizagem. Qual o caminho de qualificações que eu tenho que fazer para ser o profissional que eu escolhi? E para escolher as trilhas de aprendizagem, você tem que saber as atividades que ele vai executar, já falamos sobre isso. Né? Depois que você escolher os caminhos, os cursos, você vai escolher as instituições. Cuidado, não é só o curso, a instituição. A instituição é reconhecida, porque a empresa ela sabe se é uma empresa, se a escola que você está saindo é reconhecida, não é, se a faculdade é uma boa faculdade, se não é, não se engane, as empresas sabem. Tá? Depois disso, você tem tudo isso na mão, aí você não vai atrás de emprego. Pessoal, um profissional em comum não vai atrás de emprego. O profissional em comum, ele tem ofertas de emprego. Por quê? Porque você tem várias possibilidades na sua mão. Então, você não fica num emprego, eu quero esse emprego. Não. Você olha as categorias de emprego que tem e fala assim, cara, as minhas qualificações, aquilo que eu estudei, aquilo que eu me preparei, dá para ser esse profissional. Dá para ser esse profissional. Dá para ser esse profissional. Você tem leques. Leques. Ou você acha que um cara que estudou anatomia humana, ele só serve para ser médico? Não. Anatomia humana, o cara pode ser um profissional de educação física, né? O cara pode ser um professor. Olha aí, não engesse sua carreira. Quando você pensa no que você quer, né, no curso, você tem que falar assim, pô, eu estudei anatomia humana, ok. Quais os profissionais que podem aproveitar isso que eu estudei? Ah, esse, cara. Então, se você tem o seu portfólio, e aí o portfólio funciona, quando você tem um portfólio de conhecimento dos cursos que você fez, das experiências que você fez, você sabe quantas possibilidades de carreira você pode executar. E aí você não passa por crise de emprego, você não passa por medo de estar desempregado, porque você tem várias opções, você tem vários caminhos. Ok? É isso que eu queria deixar para vocês. Pensem a partir de agora, pessoal. Corpo, mente e alma.
Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.